Ok. Deixa eu só avisar os demais lá. Recording is on. Tá, ok. Vamos dar início, então. É, você lembra a parte que você parou, Natália? Quando eu te fiz a pergunta? Natália? Oi? Você lembra mais ou menos a parte que você parou? Vou de câmera para não ficar pipocando. Lembro. Ok, pode dar prosseguimento. Então. Aí eu passo para o professor Jardim. Vou fechar a câmera aqui para não ter o problema do pipocar da fala. Peraí. Minha fala tá pipocando? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, eu vou pedir para você desligar sua câmera, então, porque está dando problema. Peraí. Estão conseguindo me ouvir? O professor Jadir está conseguindo me ouvir? Ouvindo bem, professora Natália, muito bem. Deixa eu fechar aqui. Cadê? Não consigo fechar isso. Voltando então à pergunta, né, que o Juliano me fez sobre essa questão, né, de como enfrentar Tá, eu não tô conseguindo aqui. Peraí, deixa eu tentar aqui. Tá. Deixa eu tentar fechar aqui. Tá. Eu tô tentando apertando aqui no símbolo da câmera, mas não tá acontecendo nada. Eu vou ir falando aqui, aí conforme eu vou falando, eu vou tentando fechar a questão dessas disseminações de conhecimento pseudo-históricos por veículos. Oi, Juliano. Deixa eu tentar, não tô conseguindo fechar a câmera. Embaixo aí tem 3 ícones. No ícone tem um símbolo de telefone, né? Pera aí. À sua direita, você clica nele, que você encerra o vídeo, a câmera, quer dizer. Tá me escutando um pouco melhor, Juliano? Tô.
Entrou alguém aí? Alguém entrou aí? Fui eu, entrei novamente. Tá me ouvindo melhor? Tô. Então tá. Então, só voltando aqui, né? O Juliano tinha me feito uma pergunta sobre a disseminação de pseudo-história, né, por influenciadores digitais, né, por essas novas mídias. E aí, a minha resposta a essa pergunta que eu estava dando anteriormente é que eu acho que cada vez mais nós, historiadores, temos que ultrapassar os muros da academia. Temos que deixar a ideia de que falamos apenas para os nossos pares e a gente tem que se utilizar muito do que a história pública vem a contribuir. Ou seja, a gente tem que assumir uma posição de agentes públicos e começar a utilizar de linguajares mais acessíveis. A gente tem que tentar utilizar de meios digitais ou meios de comunicação diversos para que a gente possa acessar um número cada vez maior de pessoas. E a partir do momento que a gente se assume enquanto historiadores públicos, enquanto agentes sociais, eu acho que aí a gente pode fazer com que as reflexões advindas das discussões sobre a Lei 10.639, elas ganhem, e sobre toda a produção historiográfica, né, que vai vindo ao longo dos anos sendo alterada e sendo criticada, ela passe a atingir um público mais diversificado. E aí dificulte a ação desses pseudos especialistas em história a disseminar conteúdos errados, não digo nem errado, mas conteúdos que podem provocar preconceitos, provocar uma interpretação equivocada de determinados fatos históricos. Então, a minha resposta a essa pergunta do Juliano é essa. Eu acho que a partir do momento que assumirmos a nossa posição enquanto historiadores públicos, enquanto assumirmos a nossa posição enquanto agentes sociais e pararmos de achar que estamos encapsulados dentro da nossa bolha universitária, a gente vai conseguir bater de frente com essas pessoas que disseminam fake news, disseminam interpretações equivocadas de conteúdos históricos. Só um minuto. Ok. Só um minutinho. Ok, Natália. Engraçado. Ok. Apareci aqui. Ok, beleza. Obrigado, Natália. Agora é o seguinte, eu vou passar a palavra para o Jadir, ele vai fazer uma observação aí, tá? Sobre a sua fala. Tá, eu vou continuar com a câmera fechada para depois não ter o problema, tá? De não conseguir fechá-la. Eu vou desligar a minha também. Professor Jadir, fica à vontade aí em colocar a sua questão. Bom, então, professora, é muito bom te ouvir. É possível perceber a tua paixão pelo ensino de história, como que você foi mordida ou picada pela mosca azul, né, do ensino de história. Que bom, fico feliz, porque se trata de uma paixão minha também, tá? Vou tentar ser breve no que eu vou perguntar para ti. Na verdade, eu queria fazer duas observações primeiro, tá? A primeira é sobre a influência, né, de intelectuais negros. Eu tive o prazer, professora, de assistir palestra e assistir aula com o professor Milton Santos, sabe? Então, assim, sim, é uma das grandes influências na minha formação, tá? Quanto ao ensino de história e a pesquisa, eu fico sempre com essa impressão também dessa dicotomia, sabe? Do papel social do professor, enfim, né? E de como que a gente pensa a pesquisa e a história de forma separada. Porque, na verdade, para mim, nós estamos falando de um mesmo processo, não é? Não se transmite conhecimento, se produz conhecimento, se constrói conhecimento. Isso eu acho importantíssimo. Amei o seu exemplo da protagonismo da princesa Isabel, até porque hoje mesmo eu estava discutindo isso com os estudantes da graduação, entende? A ideia do discurso, do poder e do acesso, sabe? Que é do Theun Van Dyck, né?
Então, eu estava discutindo isso com eles hoje, e eu adorei. É exatamente isso, isso está muito presente, sim, tá? No que nós temos acerca do ensino de história, tá? Esse tipo de discurso, de narrativa, que traz os interesses, né? Coloca o protagonismo dos interesses das classes dominantes. Isso fica muito claro, e o livro didático não resiste a uma análise heurística mais sistemática. Isso é uma verdade. Porque nós temos narrativas e contranarrativas, não é? Também no ensino de história. E eu acho que esse negócio do Brasil paralelo se insere muito nessa direção, entende? Bom, professora, a minha pergunta é simples. Eu tenho me envolvido desde 2015 com as metodologias ativas. A gente tem um grupo de estudo que trabalha com isso, né, que é o Laboratório Interdisciplinar em Metodologias Ativas, no campus de Formosa, tá? Ele está devidamente funcionando desde 2016, esse laboratório, né? E assim, e mais particularmente, a ideia da metodologia da problematização, sabe? A metodologia da problematização enquanto uma ferramenta didático-pedagógica, e que é a ideia do protagonismo do estudante, né? Que eu considero muito, muito importante na academia e também em qualquer instância, desde a educação básica, que eu trabalho com um curso de pedagogia também, não só na formação de professores, desde a educação básica, fundamental, sabe? Os anos iniciais, melhor dizendo, o ensino fundamental da segunda etapa, o ensino médio, e na academia. Eu considero fundamental pensar esse estudante enquanto protagonista e sujeito histórico, e protagonista do processo histórico, não é? Você não fala de uma história apartada de você. Quando você se propõe a refletir historicamente, você está se inserindo nesse processo. E eu acho que tem muito a ver com o Brasil de hoje, tá? Essa é só uma observação. Para perguntar para você o seguinte, para pedir para você pensar um pouquinho sobre essas metodologias de ensino, sabe? Essa ideia do protagonismo do estudante, que de alguma forma já foi posta na tua fala anterior, nas suas falas anteriores, mas eu gostaria de que você nos fizesse, nos agraciasse um pouco com essa reflexão sobre metodologia de ensino da história, sabe? Pensando o processo de ensino de uma maneira geral, desde o ensino fundamental, médio e particularmente as universidades, ensino na academia, não é? Em que medida que essa metodologia precisa ser diferenciada? Em que medida que as metodologias ativas elas podem estar presentes e podem contribuir com esses processos? É isso, professora. Em termos de ensino, a minha questão seria essa. Eu vou desligar aqui, fica à vontade para responder melhor e com vier, tá? Ok, obrigada. Obrigado. Eu acho que trabalhar essa questão da metodologia de ensino, esse protagonismo, né, dos alunos, não é uma novidade, né? Paulo Freire já vem apontando sobre essa prática já há muito tempo, né, nos seus estudos. Só que ainda a gente vê uma relutância em relação a isso, né? Em pensar o aluno enquanto protagonismo da construção do seu conhecimento, né? E aí muitas justificativas são dadas, né? Seja a questão da má remuneração do professor, seja a questão da dificuldade de estrutura, né, que lhe é dada, seja má formação, sempre são colocados vários obstáculos, né? Evidente que esses obstáculos eles existem e dificultam realmente a aplicabilidade dessa forma de metodologia, mas eu acho que enquanto a gente não tentar de se desvencilhar desses obstáculos e tentar colocarmos enquanto agentes que podem incentivar os nossos alunos a produzir conhecimento da forma mais básica que seja, a gente ainda vai continuar com aquela ideia de a escola é apenas o receptor de conhecimento, o aluno como uma tábula rasa que só recebe esse conhecimento disseminado por um professor que não permite essa via de mão dupla, né? Essas discussões
sobre esses debates metodológicos, eles vêm ocorrendo há muito tempo. E o que a gente vê, como eu já tinha falado, é a permanência ainda dessa percepção, né? De apenas jogar conhecimento. Eu acho que o Enem, ele de certa forma, ele possibilita um pouco esse tipo de método de jogar conhecimento, né? Uma vez que o aluno ele não é avaliado pela sua o seu trilhar, né, ao longo dos anos, né? Ele não é analisado enquanto um indivíduo, um sujeito que vai se construindo ao longo das etapas de ensino. Ele é avaliado apenas pelo que ele conseguiu decorar, né, muitas vezes, o que ele conseguiu absorver, muitas vezes de forma crítica. Então, assim, a minha reflexão em relação à forma, à metodologia ativa nessa questão da problematização é que ela ainda hoje, muitas vezes a gente não observa a aplicabilidade dela, e isso também até mesmo dentro das universidades. Muitas vezes a gente vê aulas de professores que apenas vai jogando conhecimento e muitas vezes vai deixando pouca abertura aos alunos refletirem sobre aquele conhecimento e a construírem esse conhecimento, e só vai jogando esse conteúdo de forma aleatória, né? Então, assim, a minha concepção é que é um esforço, né? Nada que eu venho falando aqui, seja sobre a aplicabilidade da Lei 10.639, seja sobre o método ativo, são coisas fáceis de fazer, não tem uma fórmula para ser implementada, né? Não tem uma receita de bolo. Eu acho que vai daquela questão da gente experimentar, da gente se mexer em relação a essa estrutura educacional que é formada, tentar mesmo acertando e errando. Em determinados momentos a gente vai tentar aplicar esse tipo de método, não vai surtir o efeito esperado. Algumas vezes a gente vai se deparar com uma sala de aula em que os alunos estão apáticos, que não têm interesse naquele momento em participar, mas é aquela questão de tentar experimentando e continuando, não desistir na primeira oportunidade, na primeira vez, entendeu? Então, eu acho que quando a gente pensa nesses jovens, né, como seres construtores de conhecimento, a gente vai conseguir produzir uma educação mais crítica. E eu acho que o que contribui para isso também é fazer com que a sala de aula seja um espaço em que o aluno se identifique, que a gente parta também do conhecimento prévio que esses alunos possuem, né, das suas experiências de vida em meio à sua sociedade, em meio à sua comunidade, em meio à sua família. Eu acho que resgatar, por exemplo, conhecimentos dos seus avós, da sua família, as experiências de vida que esses indivíduos possuem, faz com que esses indivíduos se façam reconhecer enquanto agentes históricos, enquanto pessoas que estão ativamente fazendo parte da história, e aí eles conseguem, acho que, conceber o seu local enquanto um construtor de conhecimento. Porque muitas vezes a sala de aula é um local que o aluno vê como um local muito distante da realidade dele. Eu estou estudando isso, mas não vou aplicar na minha prática. Por que eu estou estudando história? Vou ficar estudando pessoas que já morreram? Então, eles sempre têm esses argumentos. Por quê? Porque eles não se identificam enquanto agentes históricos, eles não identificam que eles estão fazendo parte desse processo, e muitas vezes o que a gente está falando não condiz com a realidade dele. Porque muitas vezes a gente pega, por exemplo, feudalismo. Tá? É uma coisa muito distante, mas a partir do momento que a gente pega alguns exemplos, olha, sei lá, e vai jogando para a realidade desses alunos, e aí vai fazendo com que eles falem um pouco também sobre a sua prática, sobre a sua realidade, eu acho que aí isso vai permitindo que esses métodos ativos eles se insiram de forma melhor dentro da sala de aula. Eu acho que é isso. Não sei se eu te respondi, professor. Sim, tranquilo, Natália. Obrigado. Eu acho que... Bom, Natália, obrigado aí mais uma vez. Eu acho que... Eu queria fazer uma observação, porque eu acho que o diálogo que vocês travaram, o que o professor Jardim, né, travou contigo, e eu acho que foi uma troca bem interessante. Eu acho que
foi uma das questões mais importantes dessa live, né? Que eu acho que exatamente quando a gente está pensando em ensino de história, a gente está pensando na implementação também. Eu não posso dizer implementação, não me vem outras palavras agora, mas o estabelecimento, né, do ensino dessa lei de 1639, exatamente uma questão que o professor Jadir sempre vem ressaltando, e eu acho que, eu considero que ele vem até reformulando conceitualmente questões sobre a questão do protagonismo discente, né? Eu acho que é por aí. E eu acho que no momento que a gente vive agora, até acabei de comentar com o professor Jadir, a gente vive num cenário de pandemia, né? Então, até que ponto esse cenário de pandemia pode comprometer? Então, vocês dois trazem uma preocupação que eu acho bastante pertinente, né? Exatamente, pertinente e algo que é pensado um pouco, né? Tem que ser pensado com mais atenção. Eu acho que é isso. A gente está encerrando, mas eu vou passar a palavra para vocês aí, professor Jadir, se o senhor quiser tecer alguns comentários, que eu achei bastante interessante o que vocês falaram aí, sabe? Acho que é uma coisa que é interessante, né, fazer uma abordagem mais sistemática, mas eu, particularmente, né, achei bastante pertinente o que foi falado aí. Vou te passar a palavra, professor, se quiser tecer algum comentário, fica à vontade, eu repasso depois para a Natália. Então, obrigado, Juliano, que é uma preocupação já há muito tempo, não é? Essa coisa do protagonismo, porque nós, professores, costumamos falar para dentro, e às vezes pensando que estamos, ou falar para os nossos pares, né? Esse é um problema, inclusive, no que se refere à assunção dos jornalistas, não é? A querem falar de história, a assunção de um movimento como esse, do Brasil Paralelo, enfim. Porque nós não desenvolvemos a habilidade de falar para, sabe, falar para fora, sabe, falar para os estudantes, sabe, buscar uma eficiência em termos da prática docente. Eu acho que esse é um problema básico do Brasil, de muitos historiadores que tendem a ser fundamentalmente teóricos e, nesse sentido, não vão chegar no estudante que está iniciando na graduação. Sabe, esse estudante ele precisa ser conduzido para a heurística e para a discussão e para a reflexão e análise e produção de conhecimento em história. E é exatamente o que a professora Natália falou, né? Esse estudante se entender enquanto sujeito, sabe? Enquanto protagonista. E que seja lá o processo, professora, que a gente for fazer referência, na Grécia Antiga, na Mesopotâmia, no Egito, nós estamos na ponta desse processo. A gente está falando da humanidade, do caminhar da humanidade na face do planeta, não é? Então, estamos falando na construção sociocultural do ser humano, que vem até nós indelevelmente. Então, quando a gente consegue levar os nossos estudantes a se sentirem, a se colocarem como protagonistas, como atores dessa história, eu acho que o processo ele tende a ser construído de uma forma mais dinâmica e mais consistente, além das questiúnculas teóricas, enfim, tá? Entendendo fundamentalmente que a sala de aula é um espaço de pesquisa. É isso que eu tento fazer o tempo inteiro nos últimos 5 anos, entende? E eu fico apurrinhando o meu amigo Juliano Thiago, meu querido amigo, com isso, sabe? Com essas minhas inquietações nesse sentido, tá? Mas, assim, me ocorreu outra coisa, minha querida. Olha só, nesse momento de pandemia, eu e o Juliano, e eu acho que mais 1 milhão de professores estamos sofrendo, sabe? Com essa coisa de encontrar estratégias e dinâmicas didático-pedagógicas para empreender processos de ensino-aprendizagem. Aí eu te dirijo, eu queria que você refletisse um pouquinho sobre essa pandemia e os impactos dessa pandemia nos processos de ensino-aprendizagem, até para compartilhar um pouco, né, ou aliviar um pouco a nossa agonia, principalmente a minha, tá? E eu já estou me estendendo demais, Juliano, desculpe aí, tá? E, por outro lado, eu queria também, eu não sei se o Juliano vai perguntar, mas ele pode elaborar a pergunta de uma maneira melhor do que o que eu vou fazer. São 2 coisas, tá? Como que está sendo esse processo de ensino num ambiente de pandemia, e eu estou sofrendo muito, a sorte que eu estou compartilhando algumas coisas com o Juliano e aprendendo com o Juliano também, tá? O Juliano Thiago. E, por outro lado, eu queria saber o que você pensa da regulamentação da profissão dos historiadores, sabe? Porque é uma polêmica muito grande e é algo que interessa muito a nós, a mim, particularmente, ao Juliano também,
Tá bom, professora? Muito obrigado. Desculpe ter me estendido, Juliano, professora Natália Peçanha. É isso. Tá. Eu acho que, assim, eu não estou atuando nesse momento na sala de aula. Eu tive uma bebezinha recentemente, então teve todo aquele período de licença maternidade. Então agora eu atuo nesse momento, eu não estou atuando e não estou lidando com esses novos instrumentos pedagógicos, né, para lidar com essa questão da pandemia. Mas eu venho refletindo e venho lendo alguns artigos e conversando com alguns professores amigos meus sobre essa situação. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que entender que essa pandemia ela escancarou as desigualdades educacionais, né, brasileiras. A gente vem vendo agora, no caso do Rio de Janeiro, hoje foi liberado para as escolas particulares voltarem às suas atividades, e aí a gente vê, né, observa que os nossos alunos de uma escola pública vão ficando ainda mais para trás em relação a isso, porque muitos deles não têm acesso a uma internet de qualidade, não têm acesso a um computador, não têm acesso a uma rede móvel pelo celular, e enquanto os alunos de escolas particulares com estrutura muito elevada têm todos esses mecanismos pedagógicos, né? Então eu acho que essa pandemia ela veio mesmo para escancarar essas desigualdades e mostrar que essa ideia de meritocracia que se tende, né, a implementar, né, ela é uma falácia. Não tem como a gente pensar em meritocracia numa sociedade em que o racismo é estrutural, em que as desigualdades são aí de forma bem escancaradas. E aí, meus amigos que trabalham, né, que estão vivenciando esse momento de pandemia, estão na sala de aula, eles vêm apresentando essa visão. Olha, a gente tem uma evasão escolar muito grande, porque muitos pais de alunos, se forem de escolas particulares de nível, né, de classe baixa, muitos pais estão retirando seus alunos da sala de aula porque não tem como pagar. Se é de colégio público, muitos alunos, por conta de não terem o acesso a esses instrumentos pedagógicos, estão desanimando em relação à educação, né, nesse momento, e também estão evadindo. Então, a gente está vendo, observando uma evasão escolar muito grande, principalmente na classe baixa. E elas mencionam a mim essa questão de que muitas vezes parece que você está falando para nada, né? Porque é uma nova realidade. Nós, professores, não estamos preparados para lidar com essa nova metodologia, né? Nos pegou de surpresa a pandemia, então a gente não está preparado para lidar, porque agora a gente é uma nova forma pedagógica. Você precisa ter um conhecimento para lidar com esses instrumentos. Não é simplesmente você sair falando ao léu, né? Requer um posicionamento frente às câmeras que muitos professores não conseguem, né? Por conta de timidez ou por conta de vários fatores. São várias questões. Muitos professores vivenciam, mesmo que seus alunos não possuem internet de qualidade, não possuem computadores e meios para poder realizar as suas tarefas. Então, eu acho que esse momento ele é um momento de tensão para os alunos que estão vivenciando esse momento de pandemia, né? Mas também para os professores. É uma pressão muito grande sobre os professores. E em relação à regulamentação da profissão de história, eu acho que a ANPU, né, e todas as associações, eles vêm lutando há muito tempo, né, por essa regulamentação. Eu acho que foi uma vitória dentro do campo de história, né, uma vez que a gente vê, como o Juliano até mencionou, vários influenciadores digitais e jornalistas se atribuindo da ideia de a qualquer um produz história. Não é assim. Nós sabemos do nosso ofício, nós sabemos da nossa responsabilidade. Eu acho que a regulamentação ela é necessária, né? A gente lutou por isso e acho que é importante mesmo nesse momento, porque a regulamentação da profissão de historiador ele vai vir, acho que vem justamente no momento
de disseminação de fake news, né? O Brasil elegeu um presidente à base dessas fake news, né? E à base dessas má interpretações de conhecimentos históricos. E eu acho que quando a gente regulamenta a profissão de historiador, a gente dá uma legitimidade àquele que é o historiador mesmo, né? Então eu vejo como algo benéfico em relação à nossa profissão, né? Eu acho que é isso. Não sei se eu respondi como. Não, professor, ótimo, obrigado por compartilhar, viu? Porque é uma agonia que você... Eu sei que você imagina, você é uma colega de trabalho também, né? Mas, assim, é uma agonia muito grande para a gente e vai nessa direção, sim, querida. É exatamente um desafio gigantesco, tá? E a evasão, por incrível que pareça, também no ensino superior, sobretudo para nós, professora, em campos periféricos, entende? Nós trabalhamos no campos periféricos, onde os estudantes são oriundos de um grupo carente da sociedade, sabe? E daí alguns não têm dados para assistir aula, acredita? E é um número significativo, e a universidade não criou, o Estado, de uma maneira geral, não criou nenhuma forma de atenuar esse problema, não é? E o que se tem é os estudantes desistindo. Em turmas de 38, você ter 25 frequentando, por exemplo, entende? E tem tudo a ver com o que você falou, é isso. É muito triste mesmo. E quanto à regulamentação, Juliano, me perdoe, não consigo ficar sem falar. Eu aponto uma contradição, sabe? Considerando o que você falou e o que eu penso também, né? Eu concordo com o que você falou. Olha só, implementando a profissão de historiador, minha colega historiadora, meu colega historiador, eu também, quase aposentando agora profissional da área de história, né? Contraditoriamente, sabe, a ideia da narrativa e da contranarrativa surgem a ideia de qualquer pessoa é capaz de produzir saberes em história. Aí é para acabar, e eu fico muito triste, sabe? Porque essa que é a ideia do Brasil Paralelo. Qualquer pessoa pode produzir conhecimento em história. E o pior é que há um campo fértil para isso. Então, é uma contradição. Quando finalmente, hipoteticamente, vamos ter uma certa dignidade, eu me lembro das discussões no Congresso, e dizia, historiador é como se fosse um artista. Quer dizer, um mentiroso, né? Para contar histórias, sabe? Que não tem nenhum vínculo com a realidade diretamente em termos de explicar a realidade, percebe? Eu escutei isso muito lá, é sério. E aí, finalmente, pronto, regulamenta. É um processo ainda em andamento, né? Mas aí surge esse tipo de pessoas, esse tipo de reguladores, né? Que vão dizer assim, qualquer um é capaz de produzir conhecimento em história. Você percebe o movimento de narrativa? Isso me deixa desesperado às vezes. Obrigado, professora. Juliana, desculpe ter me estendido muito. Bom, então, eu acho que vocês tocaram em quase tudo aí. São questões assim serão bastante válidas, né? E como o professor Jardim falou, a gente trabalha com alunato também de uma região não periférica, mas nem tão periférica, né? Porque nós estamos próximos de Brasília, 40 quilômetros ali entre aspas, da capital do poder, né? Então, eu acho que é um material que a gente está produzindo aqui e que vai chegar aos alunos com certeza. A gente faz questão de divulgar, ao menos na nossa universidade, mas está disponível no canal e a gente sempre tem um esforço para a disseminação disso, né? Tornar o conteúdo produzido aqui mais plástico. E essa é a intenção do canal. A gente sempre vai reforçando isso nas lives. Eu acho que vocês pontuaram questões bastante interessantes aí, exatamente tem que tomar cuidado, senão a história não vai perder critério científico. É claro que não. A história é uma ciência, entendeu? Mas a nossa preocupação é com o senso comum, né? Que o senso comum não vê nenhum critério, não vê critério científico na história. Então, é exatamente o que o professor Jardim falou, né? É uma disputa de narrativa, entendeu? Que é perigosa, tendenciosa demais, que a gente está vendo aí, né? E essas pessoas estão sendo orientadas historiamente falando, não falando historiograficamente, mas historiamente falando de uma maneira muito confusa. E tem um projeto político por trás disso, né? A gente está aqui falando do Brasil Paralelo, mas tem outros canais também, né? Então, a replicagem dessa confusão historiográfica, e eles querem operacionalizar isso, assim, pensando em outros fins, né? Até em fins lucrativos também. Então, o conhecimento histórico não está a serviço disso,
né? Então, exatamente a gente... E eu acho que a iniciativa de fazer esse canal, né? E esse canal também, ele tem um viés político, né? Que aqui nós não somos detergentes, né? Então, tem um viés político aqui esse canal, entendeu? A gente tem um posicionamento e nós... Acho que ficou claro, né? Quem for assistir esse canal vai perceber que a gente se posicionou diante dessa situação, né? O professor Jardim se posicionou com relação à regulamentação da profissão de historiador. A Natália teceu algum comentário sobre isso também. Nós somos a favor da regulamentação da profissão de historiador, mas a gente vem trazendo questões sobre isso bastante pertinentes, porque, enfim, a nossa preocupação do centralismo centro-sul, né? Existem historiadores em outros cantões desse Brasil, em outras fronteiras desse país. Existe historiador no Acre, no Amapá, enfim, esses lugares estão distantes aqui do centro. Então, como é que eles serão contemplados por isso, né? E até onde nós sabemos, quem está tomando iniciativa disso é a UNPU, né? Que ela fica bem setoriada, né? Aqui no Sudeste, né? Então, enfim, como é que vai ser esse processo a partir de agora? Então, e esse processo de luta vai continuar, porque a regulamentação da profissão de historiador foi algo que foi forçosamente, né, aprovado pelo nosso presidente, que vetou ela no mês de fevereiro, mas foi obrigado a aprovar isso no Diário Oficial da União, né? Então, assim, não era um desejo dele que isso fosse aprovado, mas por motivos de forças coletivas, né, o fizeram a voltar atrás. Então, assim, conseguimos uma brecha de luta, mas a coisa não acabou, a luta não acabou. Então, acho que nós três aqui, isso está muito claro, não é um consenso entre nós três. Acho que nós três somos professores, historiadores, pesquisadores, nós estamos na sociedade, né? Então, eu acho que o Jadir apontou questões bem interessantes mesmo, entendeu? Acho que a Natália também endossou e acrescentou e teceu coisas também maravilhosas, entendeu? Eu acho que para provocar, para inquietar, o principal objetivo do canal é isso, é inquietar, fazer os caras... Quando nós falamos inquietar e provocar, é fazer a galera pensar, e pensar de forma bastante crítica sobre esse período que a gente está vivendo. Nós estamos com 43 minutos aqui de sobra. Fiquem à vontade, se vocês quiserem comentar alguma coisa, entendeu? Tranquilo. E a gente vai fazendo nossos encerramentos aí. Vou passar a palavra para o Jadir. Natália depois pode... Ou Natália, enfim, vocês podem... Beleza, eu vou passar para a Natália. Natália, se quiser fazer algumas considerações finais aí, alguns comentários, fica à vontade. Foi ótimo estar te recebendo aqui, para a gente está sendo um enorme prazer, entendeu? E foi assim, a sua live foi bastante produtiva, você nos apresentou um conteúdo, assim, sobre a Lei 10.639, entendeu? Que vai ser de grande utilidade. Tomara que seja, acho que vai ser assim. Vou te passar a palavra, Natália, depois eu encaminho para o seu Jadir e eu encerro aqui. Natália, não estou te escutando, não. Sua voz está picada, tá paralisada. Desliga a sua câmera. Tá. Em primeiro lugar, por vocês, né? De pesquisando há muito tempo. Espera aí que eu tô fechar essa câmera. Juliano? Beleza, Juliano, tá conseguindo me ouvir? Agora, sim. Estou te ouvindo agora. Agora sim. Vou desligar meu microfone aqui. Tá. Então, novamente, né, eu queria agradecer, né, o convite feito pelo professor Jadir, pelo Juliano, né, na possibilidade de falar um pouco sobre essas minhas inquietações, que acho que, na verdade, são mais inquietações do que efetivamente uma produção de um trabalho consolidado, até porque essas minhas discussões, essas minhas leituras sobre essa temática, elas são bem recentes. Eu acho que eu espero, né, ter contribuído um pouco no sentido de a gente refletir sobre esse período da história única que a Chimamanda Adichie já veio, né, na sua fala,
apresentando e que vários historiadores e vários intelectuais já vêm denunciando há tempos, né? Essa ideia de uma história eurocêntrica, uma história que parte de uma visão, né, de cima para baixo, uma visão no qual o branco tem esse caráter de outridade em relação às contribuições e os sujeitos negros. Eu acho que esse espaço, né, que vocês construíram é aquilo que a gente veio falando sobre a função do professor, do pesquisador, e esse rompimento da academia, dessa barreira que a academia criou, né? Ao criar esses canais de divulgação científica, nós estamos nos colocando como pesquisadores e professores públicos, né? Estamos fazendo história pública. Isso daí vai ser disseminado, vai ter um público, né? Um acesso muito diversificado. Isso é muito positivo. Eu acho que a gente tem cada vez mais se apropriar desses veículos de comunicação, desses instrumentos pedagógicos, para que possamos enfrentar todos esses fake news e essas disseminações que estão sendo, né, feitas por pessoas que têm interesses políticos, interesses bem específicos, né? Nós aqui temos esse compromisso com a ciência, nós aqui não estamos produzindo nada da nossa cabeça, então a gente tem esse compromisso com o ofício do historiador, e ao disseminar através desses instrumentos com um público maior, a gente está contribuindo socialmente com todos, né? Nós estamos tendo aqui um compromisso social. E eu acho que é isso. Quero agradecer muito, né, ao Juliano e ao professor Jadir. Espero que tenha realmente contribuído com alguma coisa. Muito obrigada. Bom, nós aqui agradecemos, professora Natália. E assim, deixa eu fazer justiça aqui, tá? A gente sempre tem alguns problemas técnicos, isso quase que uma rotina, né? A gente vê isso mesmo na mídia especializada, que às vezes congela e tal. Talvez porque tem muita gente usando, não sei. Mas assim, olha, eu considerei a sua trajetória linda, tá? É muito, muito pedagógica a forma como você nos informou, né? Informou acerca da tua área de estudo, e, sobretudo, quando você passa a pensar e discutir o ensino de história. Eu acho que seria de grande valia, e o Juliano pode até pensar nisso, né? Ele é professor de estágio, talvez valha a pena as pessoas observarem, sabe, os teus comentários, a tua palestra mesmo, que você vai falar sobre o ensino de história e como que vai se constituindo, tá? Então, a contribuição é enorme. Eu agradeço muito a você por essa possibilidade de diálogos, tá? Nesse contexto, né, pandêmico, nesse contexto de contradição, nesse contexto contraditório que nós vivemos atualmente, não é? Onde parece que nós estamos dentro de dois Brasis, um Brasil de um lado que é conservador e um Brasil do outro lado que tenta contestar e que tenta, de alguma forma, seguir os princípios mínimos daquilo que nós consideramos como ciência, tá certo? E, do outro lado, nós temos a ideia de que as crenças valem mais. Não que as crenças não sejam importantes, mas as crenças no sentido do negacionismo, isso é algo muito complicado. Ou então, um grupo que acredita em refundar a história do país. Nós vivemos um momento singular, professora Natália. Mas, assim, eu agradeço muito a oportunidade que eu tive, tá, de te ouvir. E eu sugiro, Juliano, que, de repente, uma boa parte de tudo do que você falou pode ser importante para os estudantes de estágio dele, do curso de História, sabe? Porque é muito instrutivo o que você falou lá na tua intervenção inicial, entende? Eu agradeço. Que bom temos pessoas e podemos conhecer pessoas como você nessa proposta conjunta e coletiva, sabe? Que nós tentamos empreender aqui. Um abraço, minha querida, e muito obrigado por tudo. Juliano, é com você. Beleza.
Bom, também, agora eu só quero agradecer também, tá, professora Natália também, tudo que o Jadir falou, eu concordo, e até acrescento também, vai ser, provavelmente eu vou aproveitar, tá, esse vídeo aqui, que é trabalhar com os alunos de estágios, porque a gente tem que criar estratégias aqui, e eu acho que o conteúdo que foi produzido aqui, né, e o diálogo mesmo que foi travado, eu achei o diálogo entre o professor Jadir com a Natália, achei bastante interessante, né? Acho que, como a Natália, o professor Jadir também, pontuou questões também que têm que ser debatidas, repensadas, né? E repensadas de uma maneira muito sistêmica, né? Tenho medo desse negócio aí de pátria educadora, essa questão do patriotismo, esse negócio está muito complicado, né? Então, acho que a gente está para tentar... Não, a intenção não é combater isso, né? Mas eu acho que o nosso dever é explicar, entendeu? E explicar de uma maneira ética, né? Assim, voltada exatamente à produção do conhecimento, voltada ao conhecimento. Então, o que me parece, da maneira que isso está sendo abordado, não está muito voltado à produção do conhecimento. Na verdade, existe um projeto político, né, que se refuta de exatamente deslegitimar, né? Eu acho que a Natália tocou em algumas questões dos movimentos sociais, e os movimentos sociais têm projetos hoje na sociedade do presente. Então, muito dessas mídias sociais, né, que são bastante perigosas, né, elas, de fato, elas querem derrubar isso, né, então, derrubar de maneira bastante tendenciosa. Eu acho que eu vou, assim, obrigado mesmo, tá, Natália, pela sua disponibilidade também, tá? Eu sei que você está com uma filhinha aí, entendeu? Que é complicado, a gente fica 24 horas, a gente, enfim, tirou do tempo aí, tá? Do seu tempo de convívio aí. Professor Jadir, quer falar alguma coisa? Professora, parabéns pela filha. Eu não sei se é a primeira, deve ser, você parece ser muito jovem. Bem-vinda ao Clube dos Pais. Que pai é para a vida toda, para sofrer, inclusive, tá? Mas muito bem-vinda, que tenha muita saúde, felicidades para você, para o teu esposo, para a tua filha, tá? É isso. Deixa eu só reforçar uma coisa, Juliano, o que eu falei com sinceridade, viu? A Natália contribui muito com esse discurso que ela realizou lá no início sobre a pesquisa dela, a origem de pesquisar empregadas domésticas. Lembra de eu falar da Armênia, lá da UFG? A professora Armênia, hoje uma pós-doutora, ela era empregada doméstica. Ela é conterrânea minha, sabe? E hoje é uma professora da UFG, professora titular, e assim, é um ser humano fantástico. E esse resgate, sabe? A história militante da Natália, que ela faz questão, e como ela veio para o ensino de história. Isso me deixa muito comovido e muito feliz. E é sincero que eu estou falando. O que essa moça falou serve, sim, do nosso curso de formação de professores, e serve muito. Sabe, não é só uma questão do estágio, serve para a gente pensar a formação de professores, a ideia do ensino, para além, não exclusivamente do ensino de história, mas do ensino, sabe, da docência, da prática docente, tá? Isso é uma coisa muito, muito especial, e a sua pesquisa, que a gente quase não falou lá no início, né, Juliano, por conta do problema técnico, mas, assim, eu achei fantástica essa ideia do trabalho social, sabe, dessa abordagem, dessa investigação, e, sobretudo, por tratar de uma figura tão importante, sabe, que você trabalhou lá no início. Você não deixou o objeto, né? Você segurou ele, sabe? Que é o trabalho social dos trabalhadores domésticos, enfim. E aí eu acho que você passou muito pela história oral, e a história oral me é muito cara, sabe? Eu sou um adepto da história oral, então a gente tem muito mais em comum do que parece. E eu agradeço de fato, eu só queria dizer isso, tá? Porque realmente é um dos momentos que eu me senti melhor em todo esse processo nosso, tá ok? Desculpa, Natália, por ter me estendido. Desculpa, Juliano. Um abraço. Muito obrigada. Bom, eu acho que também quero já te dei os parabéns, né, da filhinha também. Que bom. Natália, assim, obrigado também. Eu acho que faço das palavras do Jadir as minhas também. Eu acho sensacional essa. Obrigada. Tá? E assim, provavelmente a gente vai te chamar de novo, tá? Porque não vai ser só nossos alunos, não. Muita gente vai querer saber dessa pesquisa sua aí, sobre o serviço doméstico. No final do século XIX,
Vou acompanhar um pouquinho a pesquisa da Natália, né, que é super interessante. E Inovação do século XX, né, um trabalho bem bacana. E a questão doméstica, na minha leitura, assim, é uma das pautas mais importantes hoje. Entendeu? É uma coisa super mal resolvida historicamente. Super confusa também. Sabe? E o trabalho da Natália só vem iluminar isso, elucidar questões assim que a gente, enfim, a sociedade tem um certo problema de enfrentar, né? Talvez não quer enfrentar, quer negligenciar a questão doméstica, né? Então, acho que com certeza você vai ter que voltar para esse canal, vai ter que voltar aqui nesse canal e falar sobre isso, entendeu? Eu até curti a proposta da Natália, foi bem interessante, ó, quero falar da Lei 10.639, que é um momento urgente para isso, né? E de fato né? Então, acho que foi muito bem proveitoso isso. Natália, só agradecer, tá? A sua presença aqui, foi bom demais contar contigo, para mim é imenso, né? Pelo fato de ser seu amigo, não só amigo de cada Obrigada, gente. pessoal também, tá? Você pode contar comigo para qualquer coisa. E o professor Jardim também é um amigo que eu fiz há pouco tempo, mas parece que é uma amizade eterna também. Parece que eu conheço do Jardim há 5 reencarnações passadas. É uma sinergia, sintonia maravilhosa. Esse é o pensamento que rola também, entendeu? Então, quero agradecer você, Natália, pela participação, quero agradecer o Jardim pela sua eterna companhia, tá? Então, quero que todos passem bem aí, tudo de bom para vocês, e eu vou encerrar a gravação aqui, tá bom? Só explicando... Obrigada, gente. Nada. O professor Jardim falou aí, né, dessas falhas tecnológicas, não é a primeira vez que acontece essas falhas, pode acontecer mais vezes, em outras áreas, essas falhas tecnológicas, mas eu vou, inclusive, depois eu vou conversar com o professor Jardim, a gente vai rever algumas coisas aí de tecnologia, enfim, para também fazer material de qualidade também, pensando nisso, mas isso acontece. E eu vou passar esse vídeo para os nossos... As pessoas estão... Uma parte desse vídeo já foi postada, já está lá no YouTube, tá? Se você que, Natália, quiser, pode acessar e clicar também. Sinta-se à vontade, tá? Então, eu vou dar para encerrar aqui. Obrigado por tudo, obrigado por aqueles que vão assistir o vídeo também. Até mais. Para a gravação. Tchau.